Ai, ai, o que será que confessar significa? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar aqui no YouTube, mas também no Twitter e no Instagram. Eu deixo as redes sempre aqui embaixo. E você pode apoiar, o que é muito importante, a produção de conteúdo deste canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. Eu aproveito para agradecer a quem apoia ou já apoiou o meu canal, a produção de conteúdo do que eu faço aqui. Muito obrigada. Hoje nós estamos aqui para mais um Notícias Incríveis. Inclusive tem tido muito notícias incríveis neste canal. Se você olhar aqui em cima vai estar a série para você acompanhar a playlist completa com todos os outros vídeos em que eu já fiz algum comentário sobre matérias inteiras ou manchetes de notícia. E hoje nós estamos aqui de novo como um oferecimento Cris. Cris, uma pessoa que eu conheci hoje lá no Twitter, porque justamente foi ela que me chamou a atenção para uma notícia que a gente precisa comentar inevitavelmente. A manchete da notícia lá da UOL diz: atriz confessa ter sido abusada por médico e campanha viraliza nas redes. Confessa. A Cris, ela faz um comentário muito interessante que é: quando a vítima confessa, o crime é de quem? E é por isso que a gente se volta para a palavra confessar, que foi usada aqui para dizer que essa mulher foi abusada e que ela declarou ter sido abusada, e ao invés de usar a palavra declarar, por exemplo, se usou a palavra confessar. Se você for a um dicionário, ele vai te dar muitas possibilidades de usos da palavra confessar. E aqui é importante a gente entender qual é a função de um dicionário. O dicionário, ele cataloga todos os usos possíveis de um vocábulo. Isso não implica que todos esses usos estejam vigentes ou sejam os mais recorrentes de uma dada língua. E aí o que a gente tem é que os dois primeiros significados trazidos pelo dicionário são declarar, como católicos, os pecados a um padre ou a Deus, a fim de obter absolvição, ou então ouvir, como um católico em confissão, para absolver dos pecados e fazê-lo ficar em estado de graça. E aí depois desses significados mais católicos e religiosos, vem um significado que é contar ou declarar espontaneamente algo secreto ou sigiloso, reconhecer. Outro significado possível é contar ou admitir como verdadeira uma ação errada ou criminosa. E aí depois vem o sentido figurado, deixar transparecer algo, denunciar, revelar. E depois vem seguir ou reconhecer publicamente determinada crença, fé ou religião. O fato de o dicionário trazer boa parte dos significados possíveis não implica que todos esses usos sejam usos correntes ou vigentes. No caso da palavra confessar, é muito corrente que ela venha, por exemplo, em manchetes jornalísticas associadas a um criminoso que confessou um crime. Portanto, nos vai causar inevitavelmente estranheza que ela venha agora associada a uma mulher que sofreu abuso e que decidiu declarar e reconhecer que sofreu abuso. Você vai me dizer, mas Jana, tá aí no dicionário, tá dizendo que também significa reconhecer. Mas a gente precisa extrapolar essa ideia simplesmente normativa para reconhecer que a língua se faz pelos seus usos, pela recorrência inclusive de usos também. E que neste caso a palavra confessar, ela tem em português do Brasil dois usos mais correntes. O confessar nesse sentido católico, de alguém que se confessa com o padre, por exemplo, e o sentido de confessar um crime. São esses os dois usos correntes. Quando você tem uma manchete que vai dizer que a atriz confessa ter sido abusada, é como se o crime quase tenha sido cometido por ela. É como se, entre aspas, a culpa fosse quase dela. Inclusive porque o sentido de confessar católico carrega muito esse elemento de culpa, porque tem a ver com você trazer os seus erros para a pauta. E você vai me dizer, mas Jana, procurando pelo em ovo, que coisa mais nada a ver. Não estamos procurando pelo em ovo. É muito importante que o jornalista reconheça o seu papel e a sua responsabilidade na escolha das palavras que constroem uma manchete. Ela não confessa nada, ela declara, ela afirma. São muitos outros verbos possíveis. Eu acho que nesse sentido é importante a gente, quando a gente fala da importância da linguagem, quando eu falo da importância da linguagem, não é porque tudo se resolve pela linguagem, mas é porque nesse caso é linguagem mesmo, é a maneira como as pessoas estão usando a língua.
e a gente entender o que é que significam os usos e que a língua ela não se resolve dentro exclusivamente de um dicionário ou da norma culta, isso é fundamental, porque a língua ela se mobiliza a partir de uma sociedade que utiliza aquela língua todos os dias, o tempo todo. E isso vai construindo lógicas dentro do nosso cérebro, isso vai fazendo com que a gente vá construir, trazendo essas coisas para dentro da nossa cabeça, e portanto é fundamental a gente reconhecer como é que o papel disso tudo no nosso cotidiano e na maneira como a gente compreende e cria um cenário para uma situação, a partir da descrição dessa situação por esses vocábulos que a gente escolhe. Era isso. Outras manchetes que vocês tenham visto por aí podem trazer aqui embaixo. Façam suas observações. Um beijo. Tchau, tchau.